Não é fácil fazer comunicação no setor público e é por isso que esse guia de sobrevivência existe, para a gente pensar junto sobre os desafios e as possíveis soluções que nos permitam focar no interesse público e desenvolver o país por meio da comunicação. Eu sou a Aline Castro, sou comunicadora há mais de 18 anos, faço esse podcast, pessoal, há mais de 5 anos e eu já trouxe inúmeros desafios aqui, né, como temas dos episódios. Então, hoje não vai ser diferente, a gente vai falar de desafios, por sinal bem atuais, né? E a gente vai falar também de uma palavrinha que muita gente morre de medo, mas na verdade é a única certeza quando a gente fala de comunicação e quando a gente fala da vida, né? Mudanças. Bom, antes da gente iniciar o papo de hoje, que tá simplesmente sensacional, eu queria te lembrar que tem um grupo com quem você pode dividir os seus desafios, as suas dores, e que vai te ajudar a compreender e, quem sabe, até antever mudanças que a comunicação vai sempre passar. Então, vem se juntar à ABC Pública, acessa o site abcpublica.org.br, faz logo a sua filiação. E se você quiser conversar comigo, vai ser sempre um prazer receber a sua mensagem. Você pode acessar meu site, alinecastrocomunica.com.br, ou me encontrar nas redes sociais, é só buscar por Aline Castro Comunica. Gente, o mundo de hoje tá complexo, não é novidade. Tem até duas siglas que são muito utilizadas para caracterizar esses contextos atuais que a gente está vivendo. As siglas são Mundo VUCA e Mundo BUNNY, né? São em inglês. VUCA é o acrônimo para volátil, incerto, complexo e ambíguo. E Mundo BUNNY vem de frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio para você ler com calma se quiser, mas o fato é, estamos todos acelerados, exaustos, com a sensação de que nunca damos conta, né? E de que por mais que venham tecnologias para nos auxiliar, entre aspas, né? Parece que isso só gera mais trabalho, isso só gera mais ansiedade. Quem se identifica? Pois bem, como que é fazer comunicação no meio de tudo isso? Com tanta desinformação também, né? Polarização social, as novidades tecnológicas o tempo todo, os excessos, e a gente tendo segundos, ou talvez milésimos de segundos, para assegurar a atenção das pessoas. Como saber se a gente está no caminho certo, né? Como fazer de fato uma comunicação agregadora no meio do caos? Para responder tudo isso e muito mais, a gente vai ter uma convidada muito especial hoje aqui. Ela é gestora de crises de alto risco reputacional, sócia fundadora da Oficina Consultoria e do WOB, que é Women on Board, conselheira do Me Too Brasil e coautora do livro Muito Além do Media Training, o porta-voz na era da hiperconexão. Ela também é professora na Fundação Dom Cabral e no Instituto Rio Branco. Com vocês, Patrícia Marins. Vamos começar ouvindo ela falando sobre tudo isso que eu já introduzi aqui, emendando com os desafios que cabem a nós, comunicadores, diante de tudo isso? Aline, de fato, a gente está vivendo num mundo hiperconectado que demanda uma comunicação, uma ciência de comunicação contemporânea. Aquilo que a gente fazia há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, não é suficiente para antever esse cenário do que se cunhou o termo de permavucalution, não é mais crise permanente, mas é um evolution da crise, né? Então, a The Economist cunhou esse termo ano passado, que é permavucalution, em que eu preciso ter assim um radar de morcego e o alcance de cabra no deserto. Eles usam esses dois animais para dizer qual é esse radar acurado hoje que a liderança e os gestores de comunicação têm que ter. Então, nesse mundo que vai além do BUNNY e do VUCA, como você colocou, é necessário, e ao mesmo tempo, com o avanço da hiperconexão, dessa hiperconexão que traz também uma infosaturação, vamos dizer assim, né? Um mundo saturado. Só para a gente ter alguns dados recentes, no Brasil, mais de 85% da população vive de forma online, é conectadíssima, né? O Brasil é o primeiro lugar do mundo em termos de uso de WhatsApp.
é o primeiro país do mundo, né? São mais de 180 milhões de pessoas online no Brasil, só no Brasil. Então, ao mesmo tempo, a gente tem dois fenômenos. A gente tem esse fenômeno dessas crises permanentes, que a gente mal termina uma, ela já começou uma outra, e com uma característica muito mais complexa. A gente achava que a gente já tinha visto tudo em termos de polarização, e aí vem outros adventos no Brasil e agora nos Estados Unidos, né, onde não se tem mais limite para diplomacia pública, inclusive, né, e, ao mesmo tempo, uma evolução muito rápida dos dispositivos de comunicação, com o avanço da inteligência artificial e com o avanço da computação quântica. Então, esses dois fenômenos nos levam a um desafio muito mais complexo, que exige uma ciência de dados muito mais permanente, em que a comunicação muda de uma forma radical, né? A gente está vivendo 2025, onde é necessário uma adaptação radical dos profissionais de comunicação e dos líderes para conseguirem navegar por esses dois oceanos que se cruzam. A crise permavocalution e, ao mesmo tempo, a evolução da hiperconexão e da infosaturação, né? Óbvio que a gente tem no meio do caminho uma polarização política, né, uma radicalização de conceitos, as pessoas retroagindo em conteúdos e crenças que estavam dadas como diversidade, como agenda ESG, como compromissos com o planeta, como proteção da cadeia global do nosso planeta, né? Então, a gente vê retrocessos, então, isso tudo também impacta, né? Então, é necessário, nesse momento, a gente, de fato, aprender, né? O upskilling está muito sendo falado, então aquilo que eu sabia, conhecia, não é mais suficiente, eu preciso entender de dados, eu preciso entender de inteligência artificial, eu preciso entender de gestão de comunidades, da comunicação digital, e principalmente, na minha visão, o que faz a diferença agora é a comunicação hipersegmentada e a comunicação que eu chamo de nanocomunicação. Esse é o termo que eu utilizo no livro que lancei o ano passado, junto com a Miriam Moura, Muito Além do Media Training, o porta-voz na era da hiperconexão, onde a gente fala que um dos desafios para sobreviver nesse momento é, de fato, a gente entender que a comunicação hoje ela não é mais de massa. Ela é uma comunicação hipersegmentada, é uma comunicação nano. Eu tenho que ir na partícula menor daquele público e entender seus anseios, as suas expectativas, quem o influencia, quem o impacta. Quem não é só o influenciador, a gente fala, é um influenciador digital. Às vezes não é. A gente tem projetos, vários projetos aqui na oficina, onde a gente percebe que o líder comunitário ele tem emergido com muito mais potência do que aquele influenciador digital que há 2 anos atrás era quem estava bombando, né? Então, é esse micro-influenciador, que também é digital, mas ele é um líder comunitário, em que eu preciso influenciar, eu preciso conversar, eu preciso moderar. E o que a gente tem percebido é que essa sociedade impactada por essas crises, uma sociedade amedrontada, uma sociedade vivendo uma solidão, vivendo um afastamento, vivendo uma poluição de comunicação, onde a gente cada vez mais ouve as pessoas falando: eu não vou ler mais isso, é só notícia ruim, eu não vou ler mais isso, não vou falar o que eu penso, porque senão eu apanho no grupo de WhatsApp. Então, as pessoas acovardadas, as pessoas voltando para suas crenças e falando muitas vezes: eu vou falar aqui porque eu estou num ambiente de segurança. A gente não ouvia isso antes. A gente falava, né? Então, essa situação faz com que a gente, de fato, precise ouvir mais,
dialogar mais, moderar mais e, ao mesmo tempo, buscar essa segmentação muito mais assertiva. Não é só falar a linguagem da rede, mas é se conectar com a rede. Esse é um desafio que eu vejo, né, como algo a ser, a ser de fato entendido, sabe, Aline? É algo assim que a gente tem muito, assim, analisando comunicação do governo federal, de governos estaduais, né? A escuta ativa genuína dessas comunidades está faltando muito. Né, o escutar antes do falar e não simplesmente começar a colocar um bando de gestor público agora na modinha das redes, mas sem escutar o que de fato o que as pessoas querem. Gente, muito disso que a Patrícia nos trouxe também foi abordado pela Graziele Albuquerque no último episódio do podcast sobre pesquisa e diagnóstico. Então, assim, é mais um sinal para a gente realmente prestar atenção nesse contexto todo, nesse poder da segmentação, como a Patrícia nos colocou, e a gente ainda vai falar mais sobre isso no episódio de hoje, ok? Mas seguindo com a conversa aqui, eu perguntei para a Patrícia sobre a questão da confiança no momento atual, porque o que a gente tem observado, né, nesse mundo permavucalution é que a rejeição imediata à comunicação que as organizações públicas fazem, né? Seja pela polarização, seja pelo excesso de coisas acontecendo, é muito difícil para a gente furar bolhas, alcançar pessoas. Então eu quis saber da Patrícia sobre esse desafio em especial de conquistar ou reconquistar, né, a confiança das pessoas. Vamos ouvir. A gente tem, eu tenho percebido assim, uma situação em que as pessoas elas não querem apenas o chapa branca, né? Eu não quero consumir algo que é chapa branca, porque é distante delas. Não é só isso. Há uma quebra realmente dessa confiança. Eu não confio em quem não é autêntico, em quem não é verdadeiro, em quem não é transparente e quem não dialoga, né? E o diálogo, sabe, Aline, dialogar é conviver, dialogar é comungar. Eu sempre falo que existe uma diferença gritante entre informar e comunicar. Inclusive, isso está no último capítulo do meu livro, né? Essa é uma teoria do professor Dominique Volton, um professor, um dos grandes estudiosos da comunicação contemporânea, né? Professor de Sorbonne, vários livros publicados, inclusive um dos livros dele, que é muito a minha Bíblia há muitos anos, ele é um livrinho fininho, cujo título é Informar não é comunicar. E ele explica justamente essa dicotomia. Às vezes eu acho que eu estou informando na comunicação pública, simplesmente colocando no meu site, colocando uma informação nas minhas redes sociais, mas às vezes, se você for ver ali, o dispositivo de diálogo nas redes está fechado, ou quando você tem muita crítica, são haters. É a bolha do lado de lá, ou da direita ou da esquerda. A gente não fala com esse pessoal. Eu não vou nessa redação porque ali só tem crítica de jornalista. Te ouve isso com muita frequência, né? Então, isso não é comunicar, isso é informar. Quando eu fujo do diálogo, quando eu não ouço, quando eu não escuto genuinamente, eu não estou comungando, eu não estou convivendo, eu não estou, de fato, administrando dissensos. A comunicação pública, basicamente, o que ela faz hoje é administrar dissensos. Então, não há uma informação segura sobre uma vacina, sobre acesso a uma escola, sobre quando a gente vai ter a liberação de uma licença para operar numa área X ambiental. Eu tenho que administrar esse dissenso. Como eu administro dissenso quando não há confiança? Eu preciso ouvir, eu preciso entender a expectativa. E nessas horas, eu insisto, sempre quanto mais eu tento entender essa situação, eu mais insisto que nós, seres humanos, temos uma capacidade de conviver, de gerar conexão,
que a máquina não tem, que a inteligência artificial não tem, que ninguém ainda construiu, que é isso aqui. A gente está de forma remota, conversando no seu podcast, mas a gente está no olho no olho. A gente está estabelecendo uma confiança, a gente está estabelecendo uma conexão, e isso não tem preço. Quando a gente tem que administrar dissensos, é o tempo inteiro, a narrativa contra a narrativa, a fake news, a dupla fake news, a deep fake news, tudo que vocês quiserem junto ao mesmo tempo, é o que acontece no bojo da comunicação pública e da comunicação corporativa também, mas a comunicação pública com muito mais frequência, que é uma comunicação de Estado, é uma comunicação de impulsionar políticas públicas, de concretizar políticas públicas. Então, uma comunicação de grandíssima responsabilidade, né? Se ela não tiver diálogo, se ela não tiver em todas as camadas da sociedade para escutar, gente para ouvir, sabe? Quem é, eu falo para vários gestores públicos, quem é o seu gestor do bar, da mesa de bar? Quem está ouvindo ali para você? Quem está falando, não é isso, não, é aquilo. Olha, não, você não viu essa informação. Aonde ela estava? No rodapé da rede social que alguém não viu. Opa, peraí, então a gente tem que comunicar e não só informar. Então, eu tenho que diminuir essa bomba informacional. Eu informo por meio de nota, informo por meio de vídeo, informo botando o ministro para falar, o secretário para falar, mas ele está dialogando, ele está ouvindo, ele... isso para mim é tônica, né? É fundamental nesse momento que a gente está vivendo, onde não há, os índices da FGV demonstram que a confiança nas instituições públicas em geral vem caindo. E também em grandes instituições, na igreja, vem caindo. Então, nesse momento, a gente só consegue reconstruir se a gente for fazer aquilo que nós temos de melhor, a prerrogativa da conexão. Pessoal, para completar esse panorama todo que a Patrícia está nos dando, eu pedi que ela explicasse para a gente um conceito que eu vi em um dos e-books produzidos pela oficina, que por sinal são excelentes, eu vou deixar o link na descrição do episódio para quem quiser baixar. E o conceito se chama Agenda Melding. Com certeza todos nós já ouvimos falar do Agenda Setting, né? Mas e o Agenda Melding? O que é isso? A Patrícia responde. A gente trouxe isso como uma das tendências. A gente tem um e-book de tendências que a gente lança toda a virada de um ano para o outro, né? Onde a gente passa o ano observando o que vai ser tendência, o que você pode apostar como tendência na construção de reputação, na comunicação institucional, né? E para esse ano, 2025, a gente está apostando muito, uma das tendências é esse conceito que o Manuel Castells, que foi um dos precursores nessa nomenclatura, né, ele vem falando sobre esse processo de agenda melding, que é basicamente, Aline, como um autoagendamento. Né? Então, na medida em que esses indivíduos eles desempenham papéis mais ativos na sociedade, na construção das suas próprias agendas, dos seus hubs de conteúdo, dos seus próprios dogmas, né? Eles são, de fato, quem influenciam os outros. Tá? Então, a gente sai do agenda setting para o agenda melding, onde esse autoagendamento se funde. Então, como eu vinha falando, a nanocomunicação, aquele líder comunitário, é o autoagendamento dele na pauta coletiva, e não o contrário. Né? Então, antes a gente tinha aquela coisa, então vai ser dia do meio ambiente, vamos falar sobre dia do meio ambiente, porque isso é factual. Esses factuais, as famosas efemérides, para quem já trabalhou em redação ou trabalha em redação, né, você tem aquelas pautas, isso está muito mais, perdeu, está diluído nessa proliferação de autoagendamentos que a gente tem. Né? Então, essa é uma terminologia que a gente está apostando muito, e justamente por termos esse advento do auto, para ir para um português, né? Traduzindo agenda melding para autoagendamento, justamente por a gente ver esse fenômeno ganhando força, a gente traz
uma outra tendência, que é a tendência de cada cidadão buscar a sua dieta da comunicação. Então, eu hoje posso ser massa de manobra, eu posso ser utilizado muitas vezes sem perceber, né? É, num grupo de WhatsApp ou por alguma coisa que eu leio e que eu não busco entender se ali aquele conteúdo tem desinformação ou tem informação não completa, ou ele está hiperbolizado, ele está adjetivado demais, ele não é tão preciso, né? Então, muitas vezes a gente percebe que essas ditas fake news, esses eventos, né, em que a desinformação ela é muito ultrapassada e a informação é manipulada, a informação real ela é manipulada pelo fato das pessoas não fazerem a sua dieta da comunicação. E eu comparo a dieta da comunicação como uma dieta nutricional. Para eu estar bem, para eu ter uma vida longeva, para eu estar bem mentalmente, fisicamente, eu preciso ter uma dieta. Eu tenho que saber o quanto eu vou comer, do que eu vou comer, o que me faz bem, o que me faz mal, quais os alimentos eu tenho que evitar, quais os alimentos eu tenho que colocar na minha dieta. Da mesma forma, nesse processo que a gente está vivendo da hipercomunicação e da informação saturada, a gente precisa ter uma dieta de comunicação. Saber onde se informar, quais são os meios, saber de fato quem vai me influenciar e quem eu posso influenciar, como eu faço meu autoagendamento, quais são, de fato, as pessoas que eu sigo. Isso tudo é fundamental nessa profusão de informação que a gente tem, onde a gente não consegue ir até o final de nenhum texto. Eu leio o lead, o sublead, olho uma foto e olhe lá. Né? A gente tem uma pesquisa que diz que os brasileiros recebem, em média, diariamente, são alvo de 3.000 mensagens, que são mensagens as mais diversas, o WhatsApp, aquela televisãozinha quando você pega um avião, e você ou no avião, ou no elevador, um outdoor, enfim, mensagens, 3.000. E dessas 3.000, em média, os brasileiros só conseguem processar na sua integralidade 3. Veja a proporção, de 3.000 para 3. Então, como que a sua mensagem, a mensagem do órgão que você trabalha, né, aquela comunicação pública que você está construindo, como é que ela pode ser uma das 3? Eu preciso ter muito autoagendamento, né? Então, influenciar as pessoas sobre uma boa dieta, onde consumir, o que consumir, como é que eu evito essas ditas fake news. Tem várias instituições robustas, como, por exemplo, a ONU, que está numa campanha. Você entra no site da ONU, nas redes sociais, você vê várias vezes eles postando, olha, cuidado com o que você consome de informação, o que você posta, o que você reposta, porque isso, na realidade, influencia muito relações diplomáticas, né, acordos internacionais. A gente não está falando apenas do nosso, na nossa geolocalização Brasil. Então, fazer o seu autoagendamento, influenciar no autoagendamento e ter dieta de comunicação são 3 apostas muito importantes para 2025. Eu perguntei então para a Patrícia sobre educação midiática e se isso pode ser uma estratégia para a gente investir, né, um caminho para a gente se preparar para esse cenário que tende a ficar ainda mais caótico, com as mudanças, inclusive, na questão da checagem de notícias que foram anunciadas pela Meta no começo desse ano. Não, sem dúvida nenhuma. Esse é um caminho muito importante. A gente tem visto, inclusive, muitos países no mundo, principalmente na Europa, buscando a educação midiática na escola para as crianças na base, né? Ensino fundamental, né? As crianças entenderem como que elas combinam diferentes fontes de informação para poder formar sua crença. Então, a minha crença não pode ser formada apenas no post que eu recebo no WhatsApp. Mas hoje, no nosso país, Brasil, é assim que as pessoas mais se informam. As pessoas se informam, em primeiro lugar, né, pelas redes sociais. Então,
a media literacy, né, a educação midiática para a nova geração, para a geração que está chegando, é um caminho, para a imprensa é um caminho também, né, você poder fazer educação midiática para a própria imprensa, de conceitos, né, não, olha, a questão do Pix é essa, não é essa, por que é essa e não é essa? Eu preciso esperar uma crise eclodir. Eu posso fazer já essa educação. Então, essa questão da catequese, sabe, Aline, que muitas vezes a gente não tem paciência, a gente não tinha paciência, a gente ficava muito no efeméride de lançou uma notícia, tem um novo programa, eu tenho vacina, eu comunico, eu tenho escola abrindo, eu comunico, muito no factual, eu tenho um fato, eu comunico o fato. Isso não é mais, não pode ser mais a tônica da comunicação pública. Isso é o que movimenta a agenda, mas aí não é isso que cria reputação, ok? Reputação é formada por esses fatos ao longo do tempo e pelo relacionamento que é criado nesse conceito do autoagendamento. Então, se as pessoas estão combinando as suas diferentes fontes para formar uma imagem de uma secretaria, de um órgão, de um governo, de um país, eu preciso influenciar essas fontes onde essas pessoas estão buscando informação. Então, trabalho muito mais de fôlego, de base, de letramento, de conversa, de diálogo, de formação, eu entendo que precisa ir para essa cesta do planejamento da comunicação pública, e não apenas o factual. Não, olha, a gente tem o Ministério X, poxa, a gente divulga muita coisa, é a agenda do ministro, é a agenda do secretário. Opa! Então, a agenda da autoridade pública é importante, sem dúvida nenhuma, eu estou mostrando a movimentação, mas como a gente está fazendo a formação sobre esse determinado assunto? Como a gente mostra que a educação estava sucateada e agora a gente, de fato, está avançando índices na educação? Não é apenas pelo factual. Então, eu tenho um processo, né, dessa construção midiática, né, que vai desde essa futura geração até quem está tomando decisão e que isso precisa ser calibrado. Pessoal, pausa aqui só para ressaltar bem o que a Patrícia nos colocou agora. A gente acha que o nosso trabalho é só informar, né? Mas também é formar. E a gente não forma ninguém só com factual, só com divulgação, só falando bem da gente, né? Só falando bem das nossas instituições, das autoridades, enfim. A gente precisa superar essa maneira de fazer comunicação. Vamos continuar ouvindo a Patrícia porque tem mais. Menos factual, mais análise. Até porque, se a gente for ver, é assim que a mídia está se estruturando. Não é que a mídia hoje, a grande imprensa, a grande imprensa tradicional, né? Então, os jornalões, né? Trabalhei em vários, né? Então, eu sou da época ainda do papel, adoro papel, mas assim, o papel de amanhã, ele não é um factual, do jornal do dia de amanhã. O jornal do dia de amanhã ele é mais análise, né? É o slow journalism, né, que estão falando, é o jornalismo mais analítico, é o jornalismo das colunas. Eu estava lendo a coluna da Cora Ronais sobre a Fernanda Torres. Fernanda Torres, a gente viu na noite do Oscar, todo mundo vibrou e tal. Agora, a análise que a Cora faz é genial, é genial. Esse é o slow journalism. Então, da mesma forma em que os veículos tradicionais, que eram tradicionais, eles se adaptaram para você ter o hard news hoje no digital com o factual, você tem que ter o analítico para fazer essa formação. Na comunicação pública, eu entendo que está faltando essa peça. Se eu fico só no factual, eu não estou formando reputação. Gente do céu, a minha cabeça explodiu no meio da entrevista com a Patrícia. Eu fiquei pensando assim, será que tá tudo errado? Nosso planejamento de comunicação, em geral, o que que tem, né? A gente coloca lá
fazer mais, criar conteúdo, entrar para uma nova rede social, enfim, tem muito esse fazer sempre, né? A maneira como a gente divide a equipe também. Eu fiquei pensando, reportagem, fotografia, design, a gente está sempre focado no fazer, nas tarefas, né? Será que a gente precisa repensar tudo isso, né, para deixar realmente uma nova mentalidade emergir? Eu fiquei pensando alto durante a entrevista com a Patrícia e comentei com ela de uma ideia que me ocorreu, né? Será que a gente tem que ter alguém nas equipes, por exemplo, com a atribuição de ouvir? Será que isso pode ser um caminho? A Patrícia respondeu. Eu acho super fundamental, né? Eu lembro que, por um período na minha vida, eu fui repórter de rádio. E naquela época tinha a função do rádio escuta. E era incrível, assim, toda a pauta da rádio vinha do rádio escuta, né? Então, o cara chegava de madrugada e ligava para a prefeitura, para a delegacia, para o corpo de bombeiros, para o presídio da cidade, para saber aí como é que tá, o que está acontecendo, o que que é, qual é. Escuta, escuta. Eu pauto a minha comunicação a partir da expectativa do outro e não o contrário. Eu não falo o que eu quero, eu falo, eu moldo a minha narrativa, para pegar a palavra da moda, eu crio a minha narrativa a partir da expectativa do outro. Não falta escuta, escuta genuína. E o que eu ouço é, não, a gente só escuta a nossa bolha. Quem nos aplaude, o jornalista que fala bem do ministro, aquele cara que vai escrever super bem ali, eu estou ouvindo, mas o outro, não, aquele é muito chato, não vou dialogar com eles, não tenho paciência, não, ai meu Deus, que preguiça, não é? Então, e aí? Mas como é que a gente consome num país dividido? Então, assim, saiba que num país dividido, você já está perdendo 50%. Você vai agradar só 50%? Se você não dialogar com esse outro aqui? Não tem como. E para tudo, não estou falando apenas política. Né? As pessoas se dividem para tudo, para tudo. A polarização ela está em tudo hoje. Né? Mas nós, enquanto profissionais de comunicação, nós somos moderadores, nós somos PR, nós somos public relations. Então, se nós não buscarmos a moderação, o consenso, eu sempre falo, entre raivosos de extrema-direita, raivosos de extrema-esquerda, tem alguma coisa que une. Ou é o time de futebol, ou é o amigo da escola, alguma coisa, tem que encontrar esse meio e conversar, escutar, escutar. E quanto mais a gente se afastar, mas a gente não está comunicando, a gente está informando. Então, eu acho que tem que ter mais escuta, tem que ter, de fato, mais comunicação e menos informação. A comunicação pública ela está cheia de processos informacionais e poucos processos comunicacionais. Comunicacionais são os processos que eu prezo pelo diálogo, eu prezo pela negociação, convívio. Para conviver com qualquer pessoa, tem que negociar, tem que ceder. A base do convívio é ceder. Eu cedo, né, para construir. E entendo também que nós temos que colocar nessa cesta da comunicação pública menos o factual e mais o planejamento, que eu não vou ver o resultado hoje. Eu não vou lá, não estou conseguindo tantos likes, mas eu estou fazendo um projeto de fôlego com uma universidade, eu estou fazendo um projeto de fôlego com um veículo, que eu estou formando jornalistas, eu estou formando futuros educadores. Isso é muito importante. Se a gente ficar só na fotografia do momento, estou ficando só na construção da imagem. Só que o que sustenta uma crise não é a imagem, é a reputação. Veja bem. Então, se eu estou só no flash, a agenda do ministro, a agenda do secretário, agenda, eu estou na imagem. Ok? Na hora que a crise vem e alguém faz uma denúncia, alguém tem um escândalo e tal, não é essa imagem que sustenta. É essa construção de confiança, a conversa, o diálogo. Opa, mas vem cá, estão falando da Aline? Não, mas eu tive com ela, eu conheço ela. Espera aí, eu tenho um elemento da dúvida. Então, se eu fico só no factual e eu não construo, na hora que vem a crise vira. Nesse momento de permavocalution, a crise virá e ela virá com fôlego, ela virá o tempo inteiro. Então, assim, não tem como. Então, nesse momento, como eu me blindo de uma crise?
construindo reputação, conexão, relacionamento na hora que está tudo bem. Não é na hora da crise que eu vou falar, não, olha, você é limpinho, honesto, mas ninguém te conhece. Você não falou com as pessoas, você estava falando só com meia tarde da população. E o resto? O resto agora tá te xingando, entende? Então, eu acho que é tirar o freio um pouco desse factual. Eu sei que tem uma pressão absurda, todo mundo agora quer ser influencer, todo mundo quer tem que estar aqui no TikTok, é uma disputa pelo gestor X que tem mais followers do que o outro, mas nós, profissionais de comunicação, nós temos que ser estrategistas, nós temos que ser consultores de reputação, nós temos que ter a capacidade de oferecer de fato o que vai fazer a diferença na hora da crise, antever essa crise. E não é com factual que a gente prevê essa crise. Eu pedi então para a Patrícia explorar um pouquinho mais o tópico da nanocomunicação. Como é que a gente faz esse mapeamento estratégico de com quem falar para ter o resultado que a gente quer? Mapeamento de stakeholders, né, para usar o termo conhecido, né, o mapeamento de públicos estratégicos é hoje uma das principais ferramentas de comunicação. Se antes a gente tinha um mailing list, né, então a gente criava um mailing, a gente levantava quem eram os jornalistas que a gente tinha que falar, não é isso. O jornalista é um público. Hoje eu tenho que pensar os públicos que vão, de fato, serem apoiadores, serem detratores, quem pode impulsionar uma política pública, quem pode ir contra, né? Então, eu vou desde o líder evangélico, do líder de comunidade, né? De muitas vezes o líder acadêmico, o líder da faculdade, da escola, sabe? Então, eu tenho que fazer um mapeamento social, tenho que fazer um mapeamento econômico, um mapeamento de fôlego daquelas regiões, a partir da temática que é de interesse dessa pasta, desse órgão, ou seja, dessa instituição pública, né? Então, assim, mapeamento de stakeholder é algo que tem que ser feito com muita ciência, há várias metodologias hoje, matriz de força-influência, né? Várias metodologias, identificar aquela metodologia que mais se adequa com a velocidade que se precisa e fazer um mapeamento de campo mesmo, sabe? É um mapeamento mesmo, colocar no papel, olha, são essas as pessoas que a gente precisa conversar, são essas pessoas que a gente tem que ouvir, são essas pessoas que têm que estar nutridas. Se é um projeto de longo prazo, um projeto de mudança, eu preciso o tempo inteiro estar alimentando aquelas pessoas, principalmente naquilo que eu falei, que é administrar o dissenso. Então, suponha que está sendo construída uma rodovia pelo Ministério dos Transportes. Há muitas pessoas que vão falar muito bem, porque era tudo que se queria, mas tem muita gente que vai falar mal. São casas que estão sendo desapropriadas, trânsito, insegurança, falta de luz, muitas vezes, quebradeira. Ou seja, enquanto aquele projeto estiver acontecendo, eu preciso mapear quem são as pessoas que eu posso vão ser meus apoiadores, quem não vai ser, e o tempo inteiro nutrir essa nanocomunicação, né? É muito mais difícil. Antes, a gente pegava uma comunicação, ia no veículo de massa, né? Então a gente pegava um megafone, ia na praça e falava, atenção, vai ter aqui uma estrada, é por pouco tempo, mas a vida de vocês vai melhorar. Hoje, esquece. Esquece o megafone, esqueça essas grandes comunicações de massa em rede, cadeia nacional, não é? Quantas vezes na minha casa a televisão é ligada no ano? Pouquíssimas. Quantas vezes os meus filhos assistem televisão? Nenhuma. É isso que é a nanocomunicação. A ciência está desde o mapeamento desse público sensível até a administração o tempo inteiro da comunicação com ele. Então, é muito mais trabalhoso, é muito mais complexo, é muito mais custoso, é mais caro, mas esse é o mundo da hiperconexão, é o mundo que a gente está. Né? Se eu trato todo mundo igual, com a mesma informação, num press release, uma nota à imprensa, eu não estou comunicando, eu estou informando. E é aí que mora o perigo.
ouvir então as dicas finais da Patrícia para nós sobrevivermos nesse mundo cada vez mais caótico, fazendo comunicação que zela pela reputação e ao mesmo tempo agrega valor na vida das pessoas. Esse teu podcast é assim bálsamo para nós sobreviventes, me incluo como sobrevivente, quero continuar sendo sobrevivente. Então, o compartilhar, sabe, Aline, eu acho que é uma dica que eu dou. Ninguém hoje tem a capacidade de falar, eureka, eu tenho a fórmula mágica da comunicação pública ou da comunicação corporativa. Não é. A gente está vivendo o momento do protótipo, eu faço, dá certo, eu testo, vou ali. Não existe manual mais de comunicação pública, assim como não existe manual de gestão de crise. Se alguém vender isso para vocês, desconfiem, porque não dá, é um mundo muito complexo. Então, eu entendo que nós temos o desafio de compartilhar cada vez mais, de buscar conhecimento muito. Né? Então, aprender que aquilo que você a vida inteira entendeu que era a melhor forma de fazer comunicação pública, hoje não é mais suficiente para ninguém. Para quem está no topo da carreira, para quem está começando agora, para quem está lá no meio, não é. Então, a dica que eu dou vai precisar o tempo inteiro se reciclar, buscar, ler, ouvir o podcast da Aline, ouvir os podcasts, ler, aprender muito, e preencher a sua agenda com todos os cursos que você puder, fazer relacionamento, sabe? Sem todo lado, conversa com a pessoa, ouve a pessoa, escutar, né? A comunicação empática é a que eu acredito. A gente está vivendo um retrocesso em termos de lideranças globais, em muitos casos, que voltam para o comando e controle, voltam para a questão do grito. Eu não acredito nisso, eu acredito na empatia, eu acredito que a gente constrói esse mundo se eu me colocar na dor do outro e construir a partir dele, porque ninguém tem certeza de nada. Então, é um pouco dessa dica, não é romântico isso, pode parecer, mas não é. Eu acredito muito em que a gente precisa, de fato, estar aberto. A comunicação, a essência da comunicação é contar história. O que é comunicar? É contar história, mas eu só me conecto pela história do outro se eu me colocar na dor do outro, então eu tenho que escutar. Então, assim, se abra para escutar, pense em formas de escuta, aqui não é, muitas vezes, a pesquisa interna, as pessoas não falam a verdade, sabe? Pense em outras formas de você buscar, de fato, essa escuta. Quem é o teu gestor do bar? Quem é a pessoa que vai entrar naquela comunidade, vai ouvir para você e vai trazer, de fato, a dor, né? Não tenha medo de errar, se jogue, teste, protótipe, né? Agora, se você errar, seja rápido para consertar, porque esse mundo é muito maluco, a velocidade é muito mais rápida do que era, né? A gente tem aí nos books de tendência que a gente acompanha muito aqui na oficina consultoria, uma das coisas que no ano passado estavam em todos os books de tendência é a velocidade com que o avanço tecnológico vai crescer, né? Aquilo que antes demorou 100 anos, agora aposta que seja feito em 5. Então, de 100 para 5. Então, eu não posso deitar mais em berço esplêndido e achar que, olha, eu sempre fiz press release dessa forma, eu sempre soltei um comunicado daquilo, eu alimentei o site dessa forma, isso é suficiente. Não é, né? Então, a gente vai viver com esse FOMO, né? O Fear of Missing Out, essa sensação de que eu estou perdendo, meu Deus do céu, eu não vi aquilo, eu não sei da treta do momento. Então, a gente tem que saber administrar essa ansiedade e, ao mesmo tempo, ir colocando novos conteúdos na nossa mochilinha do know-how da comunicação pública. Pessoal, essa foi daquelas entrevistas em que eu simplesmente quis colocar tudo o que eu ouvi. Então eu vou tentar ser bem sucinta aqui no resumão do episódio, tá bom? Vamos lá. Em contextos de desconfiança, incertezas, crises permanentes, a comunicação pública tem que se reinventar e tem que ser um meio de conexão. É só ouvindo e trazendo para o centro do processo as dores das pessoas que a gente vai conseguir fazer a diferença. Então vamos pensar menos em ações imediatas,
ações factuais, vamos pensar mais em estratégias de fôlego, né? Como a Patrícia falou, sair da mera informação e pensar em formação. Mapear quem são os agentes que podem ser nossos aliados nisso e ser fontes nutritivas na dieta informacional das pessoas. Vocês têm ideia de como fazer isso? Se sim, falem comigo lá pelas redes sociais. Vocês me encontram como Aline Castro Comunica. Pessoal, eu agradeço demais quem ouviu até aqui. Agradeço imensamente a Patrícia por essa troca tão maravilhosa. Se você puder, comente aqui no episódio, diga o que você achou, diga se te deu alguma ideia, algum insight para a gente atuar juntos por uma comunicação de mais resultado no serviço público. Vai ser uma alegria para mim ver o seu depoimento. Eu deixo então para vocês um meu abraço apertado, um grande beijo e até o próximo episódio do podcast Comunicação Pública, Guia de Sobrevivência.